Quem não gosta de um bolo fofinho? Acho que todo mundo, né? Por isso, reunimos as principais dicas para você conseguir fazer o bolo perfeito. Vamos lá para as dicas, e essas valem para qualquer tipo de bolo. Primeiro, os ingredientes de geladeira, como o leite, os ovos e a manteiga, devem estar em temperatura ambiente para facilitar que a mistura do bolo fique homogênea. Os ingredientes secos, como a farinha de trigo ou açúcar, devem ser peneirados antes de utilizar. Outra dica importante é utilizar a manteiga e não a margarina. A manteiga ela tem mais gordura e isso facilita a massa ficar mais fofa. Uma pitada de sal também é sempre bem-vinda para realçar o sabor do bolo e também controlar a atividade do fermento. Para bolos que vão claras e neve, o ideal é adicioná-las ao final e sempre fazer movimentos de baixo para cima, para incorporar mais ar e assim contribuir para o seu bolo mais fofinho. Pré-aqueça sempre o forno antes de colocar o bolo. Após colocar o fermento, você deve no máximo levar 20 minutos para colocar o bolo no forno, pois a partir do momento que o fermento entra na massa, ele já começa a agir. Essa dica acho que todo mundo já conhece, mas é importante lembrar. Nunca abra o forno quando o bolo estiver assando, porque senão ele pode murchar. A última dica, e acho que a mais importante, é que para a confeitaria é essencial a medida. Existe hoje no mercado uma xícara padrão e nem sempre essa xícara padrão é igual à xícara da sua casa. Então é importante medir ou pesar antes de utilizar os ingredientes, assim não terá erro. Agora eu vou ensinar os 3 métodos mais básicos para o preparo de bolo. Método cremoso é aquele que a gente bate a manteiga com o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada e depois vai adicionando os outros ingredientes, intercalando os secos dos líquidos. Nesse método não é necessário o uso da batedeira, você pode preparar o bolo na mão. Método esponja é o método do famoso pão de ló. O que ele consiste? Em bater bem os ovos para incorporar ar, por isso não é necessário o uso do fermento. E é ideal fazer na batedeira, para que os ovos fiquem bem aerados. O importante é bater bem as claras, até ponto de neve, e depois adicionar as gemas delicadamente, pois a gordura das gemas pode interferir no crescimento das claras. Outro diferencial é que nesse método, a quantidade de farinha de trigo é bem menor, pois o objetivo é termos um bolo bem levinho. Método do liquidificador. Esse método ele sofre um pouco de preconceito. As pessoas falam que é do preguiçoso, mas na verdade é só o método mais prático de preparar um bolo. Você vai adicionar todos os ingredientes líquidos no liquidificador, mais o ingrediente principal, que pode ser a cenoura, a maçã, a laranja ou outro ingrediente que desejar. E depois é só misturar os outros ingredientes aos poucos. E está pronto! Bolo perfeito? Vem cozinhar! Com canela em pau, cravo da Índia e até gengibre, utilizando apenas a casca. E 1 xícara de chá de água de coco. Bata até